Tem? Você tem colchão direto? De manhã? Nossa. Você vê que a minha memória recente é curta, né? Ela alemão. Maldade, já tá bastante. Não vou andando. O homem tá bom já. Já tá pouco tempo colocar ele pra jogar a bola. Vai querer sentar lá atrás? Ele falou que é um mês e meio. Bom. Dá um mês e meio. Eu tenho que dar Ó, ele tem brincadeira. Eu decidi que esse ano eu vou estudar. Esse ano vai. Esse ano o Rodrigo mudou. Bem que tá chovendo pra caralho, né? Tô estudando desde as férias. Esse ano vai. Ele o nome. Gabriel. É tudo muito conhecido, né? Os cadernos. comprar. Botou fogo, né? Botaram no começo. Usou você de fogueira. Tanto que eu tô vendo um ano que não. E aí, Luiz Miguel? Já combateu os focos da dengue lá esse ano? Mas teve dengue? Foi parar no TI? Um dia que não ficaram bem, mas aí, eu não sei se eu peguei Esse aqui. período de chuva, então você não inventa não, hein? Não, mas eu peguei aqui, hein? Mas eu não peguei lá naquela. Foi aqui? Na outra cidade. No centro de excelência? Aqui eu já. Você não foi aqui? Eu acho que foi aqui. Então tem que Aqui tá cheio de muriçoca. Não? Como é que você passou? Eu fiquei muito sem ver. Bom, Parece um jogo bosta, né? gestão e empreendedorismo. Não, sinceramente, como é que você passou no vestibular sem escrever? Eu diria que assim, é um conteúdo de uma disciplina ímpar na graduação. Porque não tem nada pelo qual vocês cursaram na grade ou irão cursar ainda na grade que dialoga com esse conteúdo. Então ele é um conteúdo bem isolado. Não é uma disciplina, não é uma disciplina optativa. Então obrigatoriamente a gente tem que passar por isso, né? Então vamos tentar passar sem sofrimento, né? Certo? É um conteúdo que tem muita teoria. Tá? Antigamente essa disciplina se chamava Administração e Fisioterapia. Depois, com as mudanças das matrizes e até as reformulações da própria MEC, esse conteúdo vai ser um conteúdo obrigatório em todas as formações. E principalmente porque chegou-se ao entendimento, foi feito um entendimento, de que os profissionais de saúde, embora sejam excelência no domínio técnico da própria categoria, da profissão, são péssimos gestores. Né? Então, e eu acho que pedir muito também que a disciplina com essa carga horária torne vocês gestores, de qualquer forma. Então, ela acaba sendo uma disciplina obrigatória, mas que não faz com que ninguém saia daqui um gestor. Né? E é por essa razão também que existe hoje um monte de possibilidades para quem se interessar fazer pós-graduação em gestão e empreendedorismo. E é um campo extremamente vasto, inclusive para fisioterapeutas. Então, por exemplo, quem está trabalhando nas áreas dos planos de saúde, que faz as auditorias, as autorizações, são profissionais das áreas que estão na gestão. Então a gente tem muita gente atuando assim. Tá? A Rejane, que foi minha aluna aqui da ECFEB, ela é a gestora do programa de assistência do PAS, lá da AFEB, que é o Programa de Assistência Domiciliar Terapêutica. Né?
Então a Rejane está lá antes, foi minha chefe, foi minha aluna que foi minha chefe depois. Eu fui nome de turma da turma dela. Eles agora completam esse ano 20 anos formados. Né? E a Rejane já está lá há mais ou menos uns 15 a 16 anos. Ela atende paciente? Praticamente faz anos já que ela não atende. Ela só gerencia o serviço. Então ela é gestora de todo o programa de assistência domiciliar terapêutica. Médico, fisioterapeuta, enfermeira, psicólogo, nutricionista, terapeuta ocupacional, todo mundo passa por ela. Ela comanda a equipe e comanda o sistema de funcionamento. A Silvia, que foi da 4ª, 5ª turma, a Cristina, que foi da 6ª turma, elas ficaram anos no IPASIO, só na auditoria do IPASIO. Então quem faz essas auditorias, essas situações, são profissionais da categoria da área, né? Então é um campo de atuação? É. E nós fizemos, eu, a Natália, o Renato, a Sara, a gente fez foi a dissertação de TCC de conclusão de curso da Natália, que eu fui orientador. E a gente fez a avaliação do perfil dos egressos da Isopel. Então nós avaliamos os egressos da primeira turma até 2023/2. Nós pegamos as 50 turmas de fisioterapia. Nossa amostra foi 629 egressos. Conseguimos localizar 629 egressos, de um aproximado de 1000. Então nós tivemos uma amostra de representação de 63% do que se formou aqui. E o percentual de pessoas atuando como gestor? E importantíssimo. Tem um valor bem interessante. Em torno de 5% dos que formados aqui são hoje gestores, não atuam no campo próprio do atendimento ao paciente, na linha de frente, não, atuam como gestores. Isso a gente falando de gestão em serviços. Mas se a gente falar da gestão do seu próprio serviço, esse número aumenta significativamente. Porque a pergunta não foi feita, por exemplo, você tem sua clínica, quem é o gestor da sua clínica? Eu diria que teria muito mais. É que a pergunta não foi feita na mesma forma. Então tinha as opções, mas muita gente, quando colocou que era dono, proprietário do serviço, não lembrou que ele também era gestor do serviço. Mas não importa. De qualquer forma, a gente sabe que isso é importante. Goste ou não, a gente passa por isso. Na época que eu fui, como vocês, acadêmico, isso aqui era horroroso pra gente. Porque quem dava essa disciplina, na minha época, era um economista e a gente tinha que fazer um monte de conta. Então você imagina, você no sexto período de faculdade, fazendo fórmula. E a gente pegava e falava, isso como? Não sabia nem mais aquela matemática toda. E o professor queria nos convencer que em 2 anos a gente ia reverter todo o dinheiro que a gente tinha pago na universidade, porque nós já teríamos revertido e ninguém de nós acreditávamos naquilo. Porque eu estudei na escola mais cara de fisioterapia que era na época, uma das unidades mais caras. Mas você tem um microscópio para cada aluno, você tem um cadáver para cada 2 alunos. Então era uma escola, de certa forma, de elite. E até hoje ainda é. Então, achar que em 2 anos eu pegava toda a minha mensalidade, o que eu gastei de moradia, de alimentação, de vestuário, de livro e tudo mais, achar que em 2 anos eu recuperava o capital que meu pai investiu em mim, recuperava de jeito nenhum. Então, era um negócio tedioso. E a gente não tinha nem o embasamento dessas teorias, né? E o outro dividia a disciplina, um professor que era fisioterapeuta. Então eram 2 professores na mesma disciplina. Era o Dr. Sérgio Mindrone, faleceu há 2 anos atrás. E o Sérgio via tudo muito lindo, nada ia dar errado. E as coisas não são exatamente assim, gente, infelizmente. Dizer para vocês que é tudo lindo, maravilhoso, eu não minto. A gente tem percalços na profissão, claro que tem, tá? Imaginar que tudo dá certo o tempo inteiro, que tudo que você planeja acontece exatamente como planejado, é mentira, né? Quantas vezes nas próprias situações cotidianas de vocês planejaram alguma coisa
e as coisas não saíram exatamente como você imaginou. Né? Então a gente sempre tem a imprevisibilidade, a gente tem que contar com o imprevisível. E isso é natural. Não é nenhuma tragédia, não é desmotivante, é encarar com realidade. Se eu planejo, eu tenho menor possibilidade de erro. Se eu não planejo, eu estou muito mais suscetível a falhas, concorda comigo? Isso vale para qualquer situação. Então, quando a gente fala desses conteúdos, muitos deles podem ser administrados até no seu cotidiano. Vocês, alguém que vai viajar para o carnaval? A igreja. Você já comprou passagem? Você vai? Não? Onde que você vai? Hã? Ah, você não vai? Não, quero ver quem vai. Ninguém? Que precisa comprar passagem. Tá, mas vai viajar, vai. Mas você já sabe onde você vai ficar. Você já imaginou qual a programação que você vai fazer? Você já tem um cash para gastar. Isso não é planejamento, de qualquer forma? Né? Quem aqui tá noiva? Vai casar? Sério? Lógico que não, esse cara tá Vamos supor, hipoteticamente, você tá noiva. Graças a Deus. Vamos ver, ela compacta na minha seriedade. quem namora? Aqui, ó. Ah, você Tem namora não, quanto Vinícius? tempo? Pensei que você namora. 4 anos. Você pensa que vai caminhar para um casamento? Você acredita nisso? Então você já está planejando isso. Nesse planejamento, esse planejamento seu é para quanto tempo? Casamento em si, depois 5 anos. É longo prazo, não é? 5 anos a gente pode falar que é curto, na verdade. Nem é longo. É médio prazo. Né? Por que não pode ser antes? Eu não formei e ele acabou de comprar casa também, então a prioridade agora é vender a casa. Entendeu que é planejamento também? É cotidiano? É vida pessoal? É. Mas pode ter um revertério, não pode? Pode. Não. Pode você ou ele, nesses 5 anos, mudarem de ideia. Eu vou deixar de seguir ele no Instagram, vai ter o caixinho que eu né? quero. Mais interessante, não é? Pode aparecer uma outra mais interessante. E esse planejamento mudar o curso, não pode? Pode acontecer dele ganhar na Mega Sena e falar, não, vamos, larga essa faculdade, você não vai ganhar dinheiro com fisioterapia, vamos montar uma. Não é? Não pode acontecer? Tudo pode mudar, não pode? A gente tem controle o tempo todo de tudo? Nenhum. Agora, se eu não planejar, eu não tenho controle absoluto de nada. Certo? Então aqui, essa palavra planejamento, ela vai ser quase que um cotidiano. Nós vamos passar quase que o semestre inteiro falando a palavra planejar, organizar, dirigir, controlar, resultado. Ok? Então é muito isso. Tá bom? Júlia, sexto período já, né? Sétimo? Nossa, é mesmo. Sétimo. Você é efetiva do sétimo, dessa turma. Você já é dessa turma mesmo, do curso natural. Próximo semestre, sétimo período, vira oitavo. Estamos lá na clínica escola, né? No estágio. Então agora já dá para imaginar pelo menos alguma coisa. Essa é a minha expectativa com o pessoal do sétimo, tá, gente? Embora eu já fiz essa perguntinha hoje lá de manhã, né? Mas e aí? Vai fazer o quê? Com isso aqui, com essa graduação? Ah, tá. Professor, eu pretendo, quando terminar, cursar residência e começar já uma pós também. Você não consegue na residência. Quantas provas de residência você já respondeu? 2 no máximo, mas eu fui muito ruim. Ah. Você prestou a prova ou você só Não, baixou? só baixei. Só baixou. Mas aquela adrenalina de ir lá fazer a prova? Não. Não foi. É diferente? Claro que é. Uma coisa é você fazer lá no computador, outra coisa é você ir lá presencialmente fazer. Não tem diferença? Vocês não falam na hora de ficar nervoso?
Ou será que lá na residência é só nervoso na hora da minha prova? Não, né? Essa coisa da adrenalina, ela acontece quando a gente está sendo submetido a uma avaliação. Aquilo é de verdade. Ensaiar o casamento é uma coisa, mas a noiva, a hora que entra, o buquê está quase caindo. Se a flor não for boa, despedaça no caminho, né? Porque dá tremedeira, dá adrenalina, o ritmo cardíaco sobe quando a gente está sob estresse. Situação de estresse a gente modifica e o rendimento também modifica. Mas já tem um propósito de uma residência, já tem um propósito de residência em quê? Mas já está começando a precisar de pensar, né? Com mais seriedade, né? Precisa imaginar qual a residência. Você sabe que muitas provas da residência, especialmente as da EC, muitas das vezes eles acabam repetindo uma ou duas questões de provas anteriores. Minha prima falou isso mesmo. Tá? A Duda, quando prestou, minha pupila querida, passou em primeiro lugar lá na emergência. E ela fala, Duda, responde as provas. Ela falou, professor, você não acredita que eu 3 questões que eu já tinha respondido. Ela veio aqui, eu convidei a Duda, é quem garante centro de excelência, para ela vir fazer uma presença aqui. Posso até convidá-la novamente. Acho que foi bem interessante para os alunos aqui do 7º período entender isso, como funciona o processo da residência. E ela terminou a residência, terminando a residência, veio o processo seletivo da própria piscina. Ela prestou e passou. Demorou acho que 4 ou 5 meses depois que ela terminou a residência, deu tempo dela ir lá no Pará, visitar a família, meio que dar uma descansada e voltou para assumir já. Hoje ela é efetiva lá. Né? Então você tem que planejar a sua vida. Mas se você não estiver fazendo isso, alguém está fazendo na sua frente. Luiz Miguel, vai ser o serviço de referência em ortopedia lá de Cristo Rio? Vai desbancar o Sinésio? Ele aposentou. Hã? Ele já aposentou. O Sinésio está treinando ele para... O Sinésio talvez seja uma referência para o público de Cristo Rio. Você acha que você Só não aqui, mas lá ele aposentou. Com certeza, né? Mas você está Agora ele é full aqui. Agora ele é todo aqui. Né? Mas informa. Sinésio não pode saber disso, eu falei. Pode sim, que a gente é amigo. Né? É uma mudança, não é? E vai mesmo para Cristo Rio? Acho que não. Vai para onde? Tentar aqui mesmo, ficar por aqui. Vai fazer o quê? Vou fazendo uns cursos. O curso que eu vou gostar ali, pretender. Fez o curso, eu vou seguir nesse aqui, ortopedia, um curso respiratório para respiratório. Curso só. Você acha que curso alavanca a sua carreira? Só curso? Seria uma pós também, mas aí tem que decidir o que eu vou querer, qual é. Tem que pensar que currículo tem pontuação. Se você tiver, a depender do local de critério de seleção, muitas coisas que você tem no seu currículo não vai valer ponto algum. Curso nem sempre pontua. Mas eu conheço não. Sim, mas dependendo de aonde você almeja ascender ou ocupar uma vaga, isso não vai te dar. Embora você faça um curso que você possa ter adquirido conhecimento ali, mas isso não te dá bagagem para competir com alguém que fez uma pós, alguém que fez uma residência. É isso que eu estou dizendo, entendeu? Por exemplo, se você quiser entrar para um centro de referência, por exemplo, vai abrir um centro de traumato-ortopedia do Estado, um hospital só de traumatologia. Ou o próprio UPA resolveu fazer um processo seletivo. Você gosta de ortopedia, hipoteticamente, mas para você entrar lá, hoje é a seleção do Einstein. E os critérios deles de seleção, a primeira coisa é uma pós. Eu sei disso porque, gente, ela está aqui na clínica escola com a gente na parte administrativa. A Ingrid, ela é gestora do Einstein e está aqui com a gente na clínica escola. Então, uma das coisas que o Einstein, a primeira coisa que eles vão cobrar é uma pós.
Então, olha, por exemplo, eu fiz vários cursos na minha jornada como fisioterapeuta, e meus irmãos até brincavam com meu pai, falavam assim, Rogério está fazendo faculdade nada, fazendo turismo, cada mês ele está numa cidade bonita e boa. Eu ia para congresso, eu fazia curso e tudo mais. Esses cursos, na hora, tinha um monte de coisa no meu currículo, mas muitos daqueles cursos, na hora que você colocava para avaliar o currículo, passava por nada, não precisava nem apresentar certificado, porque aquilo não pontuava. Curso de 20 horas, esquece, isso não te traz nada. Curso de 40 horas, não adiantou nada, só dobrou a carga horária ali. Agora, você faz uma formação BOBAT, que são 348, 370 hoje, eu acho, horas. Isso dá conta. Então depende do tipo de curso. Curso online. Hoje a coisa, se você presencial ou online, começa a questionar a qualidade do que você está recebendo também. E se isso vai ter valor numa banca. Né? Outra parte que faz parte desse processo todo é a entrevista. A hora de você ser entrevistado hoje, a grande parte dos serviços que fazem processo seletivo não é só uma fase, além da fase da prova e tudo mais, algumas têm parte prática, tem a entrevista. E quanta gente eu conheço que foi barrado na entrevista, mas que era gente boa de serviço. Uma vez eu tentei defender um pouquinho aqui na entrevista, mas foi indefensável, ele gaguejou tanto, mas tanto, e foi uma demonstração tremenda de segurança que a psicóloga não sentou de jeito nenhum. Eu falava, pelo amor de Deus, você procura uma fonoaudióloga, corrige essa carreira sua. Né? E hoje ele está em outro serviço e tudo mais, um excelente profissional. Muitos dos serviços, na hora de fazer entrevista, não faz mais entrevista sozinho, você e a psicóloga. Normalmente hoje eles fazem uma roda de conversa. Quer uma dica? Não se ofereça para ser o primeiro e nem seja o último. Aquela história da pessoa que pega a fala dos outros, fala, eu penso igual. Isso mostra que você não tem personalidade alguma. Se você for por os últimos e ficar copiando a fala que o outro falou, ou repetindo o que o outro falou, isso demonstra que você não tem a menor criatividade. E às vezes ser o primeiro dá muita atenção, né? Então seja pelo menos o terceiro. 2 já falaram, você viu onde é que os caras erraram, viu tanto que eles sapatinaram ali na sabatina, e aí você já chega com mais segurança. Chega mostrando-se totalmente desprendido a vestir a camisa daquela empresa. Esteja completamente disponível. Você tem disponibilidade para tudo e qualquer hora. Seja proativo nessa entrevista. Eu sou tímido. Esquece, não vai dar certo não. Você tem que perder timidez. Essa hora é hora de você falar. É hora de abrir a boca. Falar com impostação de voz, usar uma impostação de voz. Se colocar ali, essa vaga é minha. Isso faz diferença. Tá? Então essa disciplina vai passar por essas situações aqui. Coisas parecidas com isso, de certa forma. Vocês estão no 7º, esse período, desculpa fazer essa referência, pessoal, mas é porque a disciplina é do 7º, tá? Não estou excluindo de forma alguma vocês outros de outras turmas, não. Vocês agora estarão elaborando o projeto de TCC de vocês, certo? Vocês já escolheram o tema, vocês já escolheram o orientador, ele já aceitou vocês. Vocês já têm um tema, vocês já têm já estão descrevendo ali a metodologia do trabalho de vocês. Estão? Não? Mas vão escrever, né? Isso é um projeto. Isso é um planejamento? É. O planejamento nada mais é do que um projeto que você vai executar, de certa forma. Então, planejar não é o resultado. Planejar é anteceder-se, é antecipar-se,
é tentar estabelecer um roteiro inspirado em algumas situações, por isso que a introdução é a inspiração do trabalho. A introdução são estudos que já foram realizados, muitas das vezes por pessoas que já fizeram estudos que desenvolveram a temática com a qual você vai trabalhar, usaram um instrumento idêntico ao seu ou similar, que você vai poder depois comparar com seus resultados, né? Mas esse instrumento você vai descrever ali como é que ele foi criado, como é que ele foi desenvolvido, não é isso na introdução? E aí você vem para o objetivo principal do seu estudo. Então, quando você vai montar uma clínica sua, a primeira pergunta que se faz é: qual é o seu objetivo com essa clínica? Qual é o seu objetivo de montar esse serviço? Para quem essa clínica vai ser direcionada? Você está montando essa clínica, qual é o seu público-alvo? Qual é a faixa etária que vai abarcar o serviço seu? Atende ambos os sexos? Está entendendo que a metodologia é do mesmo jeito? Não é isso que você coloca na metodologia depois? Nos critérios de inclusão, critério de exclusão, né? Então, aqui a coisa navega praticamente nesse mesmo fluxo. Só que não fui eu que criei isso. Isso foi desenvolvido por teorias. Teorias que vêm de muito tempo atrás. Essas teorias são antigas. Então, são teorias que são denominadas teorias clássicas. São os clássicos dessas teorias. Henry Fayol, Taylor, Frederick Herzberg, tá? Então, são teóricos que desenvolveram esses métodos que são voltados na gestão e na administração de serviços. E essas teorias, elas foram muito voltadas, na época do desenvolvimento dessas teorias, voltadas para o comércio e para a indústria. Só hoje essas teorias alcançou a área de saúde. Então o que a gente tem que fazer aqui? Trazer essas teorias e traduzi-las para a nossa realidade no serviço de saúde. Porque todas essas teorias foram embasadas na indústria automotiva, tá? O toyotismo e o Fordismo são teorias desenvolvidas pela Ford e pela Toyota, né? Então são princípios que foram influenciados inspirados no Taylorismo, e depois vem o Fordismo e o Toyotismo, modificando a teoria, adaptando a teoria do Taylor. Depois de Taylor veio o Henry Fayol, um francês, que concomitante com o Taylor nos Estados Unidos, o Fayol na França. Então criou outros tipos, mas são teorias clássicas. Tempos depois veio o Peter Drucker, que pegou todo o nicho das teorias clássicas e fez uma revisão dos postulados e criou uma maneira mais eclética, uma nova roupagem, uma nova vertente, mas não desprezou os princípios das teorias. E eles permanecem até hoje. Então, sempre que a gente fala de planejamento, sempre que a gente fala de direção, de controle, de qualquer tipo de forma administrativa ou de gestão, a nossa base estão nessas teorias. Então nós não temos como fugir delas, tá bom? Por mais maçante que possa parecer, desgastante, é assim que funciona aqui, tá certo? Depois que a gente falar disso, nós avançamos um pouquinho e fazemos uma imersão maior no que foi o postulado neoclássico, que é o mais revisado, o mais atualizado, o mais contemporâneo. E aí a gente foca no planejamento, na direção, no controle, no planejamento, na organização, direção e controle, ok? E depois a gente entra nas teorias que vieram depois disso, que são as teorias que fazem diagnóstico. É como se eu avaliasse. E aí a gente tem o ciclo PDCA, que verifica resultados de uma empresa, quando eu quero ver se essa empresa minha está dando o resultado esperado, o que eu posso melhorar nessa empresa minha. Eu posso fazer a aplicação da matriz SWOT, que para o Brasil foi traduzida pela nomenclatura do inglês para FOFA, que seria forças, oportunidades, fraquezas e ameaças que a sua empresa tem,
e avalia a concorrência. Né? Aí a gente tem a teoria das 5 leis de Porter. Porter foi um garoto prodígio que aos 20 e poucos anos desenvolveu esse postulado das 5 leis, conhecidas 5 leis de Porter, que ele avalia a concorrência, que é uma coisa que nós todos temos, em toda a categoria. Hoje vocês são best friends. Daqui a um tempo vocês são concorrentes. Quantos de vocês vão prestar a mesma prova de residência? Vão? Agora que você é meu best friend, presta aqui. Mas a gente pode ter uma concorrência honesta, leal, saudável, né? Concorrência desleal é coisa de gente que não tem escrúpulo, né? Furar o busto de algum. Mas não se engane Furar o busto. se amanhã sua amizade virar outra coisa. Protuberante, né? Já vi isso acontecer muito. Né? Já vi que você não é seu alvo. Braço dado e depois, né, muda bastante. A gente precisa ter um princípio ético nessa concorrência. Uma concorrência ética é bacana, mas você passar rasteira nos outros, isso é coisa de gente que não tem princípio, valor, né? E tem coisas que a gente traz, né? Ou não tem, né? Ok? Entenderam isso, gente? E aí, diante disso, a gente vai chegar numa coisa que se chama ponto de equilíbrio. É entender quando é que o meu negócio atinge um ponto de equilíbrio. Essa empresa minha, ela é viável? Ela vai dar certo? Que é onde eu encontro as minhas despesas e as minhas receitas e eu coloco elas na balança e elas se equilibram. Uma empresa que não tem um ponto de equilíbrio, ela está fadada a falir. E nós, infelizmente, no Brasil, somos os campeões de abertura de negócios e o campeão também de fechamento. Né? Por mal gestão. Né? Então, gestão é importante? Independente se você vai ter o seu próprio negócio ou não. Se você não vai ter o seu próprio negócio, você vai, muitas das vezes, talvez, trabalhar no negócio de alguém, na empresa de alguém. Uma empresa pública tem gestão? Tem. Tem hierarquia? Tem. Tem tudo isso. Só que você não está na parte da gestão, mas você é parte dessa engrenagem. Ok? Aonde nós ocupamos, em grande parte, a ocupação nossa quando nós estamos numa empresa pública? Qual é a posição nossa dentro disso? Nós estamos na linha de frente do atendimento, né? Do paciente em si. Nós somos a parte do planejamento operacional. Nós somos os operados. Tá? Nós não somos táticos e nem somos estratégicos. Então, o planejamento ele é dividido em 3 esferas, em 3 níveis. O planejamento estratégico é aquele que está no topo dessa pirâmide. É a linha hierárquica mais elevada. Quem ocupa essa posição? A alta hierarquia, os proprietários, os acionistas, quando se falando da empresa privada. E na empresa pública? Aqui a nossa hierarquia é qual? Quem ocupa um cargo de maior hierarquia aqui conosco? Vocês estão à base, né, da pirâmide, concordam? De certa forma? Né? Eu estou só um pouquinho só acima de vocês, né? Mas nós estamos aqui na base. Eu e vocês estão bem próximos. Mas acima de mim quem está? A coordenadora do curso, o coordenador pedagógico, o diretor da instituição e a diretora do instituto. Então tem várias hierarquias acima de mim, não tem? Acima deles quem está? Não. A Pró-Reitoria de Extensão, a PRE, a Pró-Reitoria de Graduação, a PRG, as pró-reitorias vêm acima de nós. Aliás, antes disso, nós, como não somos campos, somos unidade, quem está acima de nós todos aqui? O EG de Anápolis. O EG de Anápolis. Não, a EG de Trindade, de Aparecida. Nós pertencemos ao campus de Aparecida. Então, ainda acima da gente tem Aparecida, que foi um rebaixamento horroroso. Né? Ao que parece, a promessa que o reitor fez na minha presença, quando ele veio fazer campanha, é que esse ano nós vamos ascender novamente como campus.
Isso faz diferença para nós? Muito, inclusive em injeção financeira. Nós precisamos voltar a ser campus, né? E não se baixar a cabeça para brindar. Aparecida. Né? Vocês têm ido às formaturas de alguém? Quem que está representando o campus na formatura? O diretor lá de Aparecida, que vai nas formaturas da Físio. Quando chama o diretor, é ele. Mas é hierarquia. Você discute com hierarquia? Obedece, não percebe, né? Não tem. Hierarquia é isso. É saber o limite. É saber respeitar essa hierarquia. Hierarquia foi feita para você respeitar, né? Normalmente, se você bate de frente com essa hierarquia, e em serviço principalmente, isso não dá muito certo, não. Tá? Acima, então, do diretor de Aparecida vem as pró-reitorias, a PRG, a PRE, o conselho lá da reitoria e tudo mais. E acima deles, o reitor. E acabou? Acima do reitor, o governador. Entenderam? Então nós temos linha hierárquica aqui? Temos, da mesma forma. Tá? Isso é uma hierarquia. E empresa tem hierarquia? Tem. Hospital tem hierarquia? Tem. Certo? E isso é feito para quê? Para que serve essa hierarquia? Para que serve uma hierarquia? Para uma organização. Quando a gente organiza, planejou, mas agora a gente vai organizar. Eu tenho que estabelecer essa hierarquia. A quem vai ser reportado, para qual situação, que tipo de demanda. Né? Certo? Eu fui muito tempo chefe de mim mesmo, gerente de mim mesmo. Eu fiquei no Hospital das Clínicas de 1993 até 2005. Durante um período eu era vinculado à FUNAP, a Fundação de Apoio à Pesquisa. Vinculado a quê? Ao Departamento de Pneumologia, da Residência Médica da Pneumologia, a Clínica Médica, ao Departamento de Pneumo. Eu fui lotado pelo Departamento de Pneumo. E como eu era o único fisioterapeuta do Hospital das Clínicas inteiro, humanamente impossível para atender esse hospital inteiro. Então, por isso, a minha lotação era para atender somente a clínica da pneumologia. Então, eu respondia por toda a enfermaria da pneumo. Os residentes da pneumo ficavam todas as quartas-feiras comigo, na fisioterapia, na reabilitação, para eles aprenderem era parte da residência, eles passarem pela reabilitação pulmonar, então trabalhávamos juntos, né? E aí eles ficavam todas as quartas comigo, mas essa era eu não tinha ninguém para dividir ou compartilhar dentro da minha categoria. Então eu pertencia a quê? Ao departamento de multiprofissional, porque existia só eu de fisioterapeuta, existiam 3 nutricionistas só naquela época no HC, uma de manhã, uma de tarde, outra de noite, um surto que era aquilo, o hospital daquele tamanho que era. Era muito precário quando eu estive lá. Hoje é outra realidade. Eu participei da discussão daquele prédio, da criação daquele prédio. Quando eu saí, só tinha um buraco. Eu ficou muitos anos o buraco. Né? Eu fiquei tão feliz quando eu vi aquilo finalmente erguer e inaugurar, né? Porque eu falei, nossa, tornou realidade. Uma coisa que eu vi no projeto. Né? Não fiquei, né? Depois de um tempo, que eu fiquei 5 anos pela FUNAP, a Fundação de Apoio à Pesquisa chegou para o hospital e falou, olha, nós não podemos manter contratação de pessoal. Então eu, nutricionista, psicólogo, odontólogo, um monte de gente, fomos demitidos. E no outro dia admitidos por uma outra gestão, que foi a FUNAP, a Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas, que foi uma outra fundação. E migramos imediatamente. Deixamos de uma e contrata no outro dia para outra. Nós nem precisou nem de, sair de folga um dia, não. Foi meio que um arranjo, porque o CNPq bateu de frente com a Universidade Federal, que verba
de pesquisa, não era para contratação de pessoal, era para desenvolvimento de pesquisa. Muito embora o meu serviço desenvolvia pesquisa, no departamento de pneu a gente fazia, mas não poderia ser contratação. E aí eu fiquei até quando criou-se um outro processo seletivo e eu fui o que criou a vaga da fisioterapia. A minha existência lá gerou uma vaga de fisioterapia. Eu fiquei em terceiro lugar. No concurso eu não passei. Quem passou foi um colega de Brasília. Ele Justamente por ser seus amigos que você tinha que apresentar. Né? Foi bom enquanto durou, foi uma experiência ímpar na minha vida. Tá? Tem coisas que eu aprendi e que foi super valioso o tempo que eu estive lá. E eu também já estava em 4 serviços. Eu acho que eu não sei se eu queria tanto assim, sabe? E na época, o que eu fazia e onde eu estava, eu tinha uma realidade bem diferenciada na maternidade, eu tinha exclusividade de 2 UTIs. E eu ganhava muito mais, até financeiramente, mesmo se eu tivesse ficado na HC, financeiramente não era interessante. Né? Tinha minha clínica, tinha aqui, tinha mais um monte de outras coisas. Eu estava meio workaholic, viciado em trabalho. Foi até bom não ter passado, talvez. As coisas encaminham do jeito que tem que ser. Eu não tenho nem traumático, não. Nem tudo que você planeja sai do mesmo jeito. E não ter passado lá não tem nem trauma por causa disso. Ele ocupou e 6 meses depois a Valéria, que foi aluna daqui, tinha passado no concurso do Hospital de Base em Brasília. A Valéria trocou com ele, ela veio para cá e ele foi para lá. E a Valéria está lá até hoje. E aí quando eu pedi a Valéria para responder a nossa pesquisa, ela falou assim, nossa, quanta honra responder uma pesquisa sua, eu ocupei seu lugar. Falei, que meu lugar? Isso nunca foi meu lugar. Daí ela falou, não, mas foi você que criou essa vaga que eu ocupei. Né? E depois dessa vaga, outras tantas foram processos seletivos. Hoje o serviço tem um monte de profissionais, graças a Deus. Né? E conta com uma grande demanda de estagiários. O nosso contrato com o Hospital das Clínicas de parceria do estágio surgiu pela minha presença lá dentro. Eu elaborei a minuta, eu criei o campo de estágio que permanece lá até hoje. Claro que o contrato foi revisado e refeito com mudanças que foram feitas administrativas, mas ele permanece até hoje. Né? Quem seria nós se não tivéssemos tido o campo de estágio lá? Porque na época, para a primeira turma formar, não tinha clínica escola, não tinha material. E precisava acontecer o estágio. Qual foi a solução? Falei, opa, vamos pôr lá no HC. Fiz todos os trâmites, só não assinei. Quem assina é a diretora. Hierarquicamente, quem assinava por aqui? A professora Jandira. Hierarquicamente, quem assinou por lá? O diretor clínico e o Dr. Rodopiano, que era o diretor-geral do Hospital das Clínicas. Mas as negociações dos bastidores dependia também. Claro que para isso entrar, teriam que perguntar para mim, você concorda? É claro que eu concordava, porque eu era o cara mais interessado em público também, no estágio lá. Né? Então, existe hierarquia? Existe. E a gente respeita a hierarquia? Respeita. Tá? Esse é um princípio que a gente tem. É igual pai, mãe, avó, né? Não é uma hierarquia familiar? A gente, bom, não sei, né? Cada caso é um costume, né? Mas na minha criação, diante da minha avó, a gente abaixava e beijava a mão. Era uma atitude de respeito. A gente jamais batia a porta na cara, hierarquicamente, da minha mãe. Vai ter essa porta na cara do meu pai e da minha mãe? Se eu te falar, eu não tenho nem noção do que poderia acontecer. Isso não passava nem pela minha cabeça fazer isso. Né? Não passava. Né? Então a gente tem hierarquia até na família. Né? Onde você, de certa forma, também tem essa coisa de respeitar a hierarquia. Certo? Vamos lá, sem mais delongas. E é isso que a gente vai ter por aqui.
Deu para ter uma ideia do que vai ser o conteúdo da disciplina? Eu lancei lá de certa forma, mas ainda tem coisas que ainda vou revisar no planejamento do conteúdo da disciplina, mas até 9 de março, que é o prazo que a gente tem para definir lá no plano de ensino, vai estar lá, tá bom? Isabel, passa a Alice, por favor. Henrique faz o gato. Sem miar. Você pode me ajudar? Sim, pois não? Para onde vai essa estrada? Aonde você quer ir? Eu não sei, estou perdida. Quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Lembram disso? Alice no País das Você Maravilhas. passou por essa fábula, né? Alice no País das Maravilhas. Não dá para ficar mais vivendo como uma bicho, né? Achando que a gente está no País das Maravilhas, que tudo vai dar certo, e perdido igual segue em tiroteio, que qualquer caminho serve, né? Eu agora começo a precisar escolher algum caminho. É aceitável e é admissível que quando você termina e você termina a graduação, pós colação de grau, bala de formatura, a gente tem uma ressaca, que é aquela sensação de assim, um dia que eu estou na sociedade. Eu não sou mais estudante, eu estou, muitas das vezes você não é estudante, não é um profissional, mas ninguém sabe nada disso no mercado, você não tem clientela, você está começando. É perdido, é uma sensação de sentir-se perdido. Isso é muito ruim. Evitem passar por esse constrangimento pessoal. Por isso, planeje-se com antecedência. Quizá na sua graduação, na sua colação, você já esteja prestado à residência e já garantido que na sequência você começa a residência, você já começa uma pós, você já esteja num serviço, ou já esteja estruturando seu próprio serviço, né? Planejando seu próprio serviço. Porque é uma sensação ruim. E uma cobrança externa que às vezes nem existe, mas passa pela cabeça da gente que as pessoas estejam cobrando a gente. O pai e a mãe, você vai fazer o quê? Agora você não acorda mais 7 horas da manhã, você não vai para o lugar nenhum, você não vai fazer nada daqui, não é? Dá uma sensação horrorosa, é uma ressaca horrorosa. E uma cobrança interna, que é pior do que a externa. É você consigo mesmo de não se encontrar. Você está fora do ninho. Isso é muito ruim. Não desejo isso para nenhum de vocês. Praticamente guardem essa mensagem porque ela vai servir para bastante tempo para a gente aqui. A gente precisa se encontrar. Então comece a enxergar que daqui para frente eu não tenho tempo para besteira. Eu tenho tempo para agregar valor. Perfil de rede social, Instagram, Facebook, TikTok, agrega o que para você? Seguidores que não são da sua categoria, seguidores que não trazem informação, seguir artista que não sabe nem quem você é. E só está lucrando porque você segue e está dando mais know-how para ele. Agrega o que para você? Que benefício isso traz para a sua carreira? Já olhou para o seu celular e olhou quanto tempo você fica nisso? É desperdício. Alguém está lendo alguma coisa da área e avançando na área. E você ficou ali. Vendo dancinha do abaixa aqui e abaixa ali. Você fica vendo isso. Ué, vamos, meu filho. Trabalhar, ué. Por quê? Essa foi uma Perdeu aqui. nesses vídeos no TikTok. Ela é doida. A importância de ter objetivo, né?
O diálogo da Alice com o gato, ele mostra pra gente a importância de você definir claramente os seus objetivos. E aqui, objetivos de vida profissional e pessoal. Porque a forma como você vai definir seus objetivos pessoais, profissionais, pode influenciar na sua vida pessoal? Pode. Né? Quem aqui escolher área hospitalar tem que entender que você talvez não vai ter mais os finais de semana livre. Tá? Quem definir a área hospitalar tem que estar pronto para entender que muitas das vezes no processo seletivo, quando você inicia ou adentra para um serviço, você não escolhe o horário que você vai trabalhar, é o que tiver disponível. Tá? E muitas das vezes o horário disponível são aqueles que os que já estão lá não querem mais aquele horário. Isso acontece bastante nas organizações sociais. Uma vez que eu passei no processo seletivo, uns anos atrás, naquela época eu ainda estava querendo estar no hospital. E eu era o segundo colocado. E eu cheguei lá, não, só pode para de noite. Falei, muito obrigado. Né? Só podia para noturno, falei, não quero passar, sair, entrar no serviço 6 horas da tarde, 7 horas da noite, sair 2 horas, 1 hora no outro dia. Não, isso não é para mim não, já estou fim de carreira, para quê? Não é interessante para mim. Eu olhei para aquilo e falei, o que isso vai me trazer agregar de valor? Financeiro, eu estou precisando desse dinheiro? Às vezes, assim, você deixar de ganhar aquele dinheiro me trouxe mais saúde, mais disposição para fazer outras coisas. Me agregar outras coisas, buscar outras coisas. E foi ótimo. Foi ótimo, porque 2 semanas depois surgiu uma outra oportunidade, uma coisa muito mais interessante, com muito mais flexibilidade. Né? Então a gente precisa ter um objetivo muito claro. Eu quero, eu preciso, é o que eu tenho interesse. Saber para onde você quer ir, que caminho você quer. Isso vai dar valor para você? Isso vai agregar valor? Né? O seu tempo, o seu dinheiro, esse dinheiro é interessante, vai te trazer compensação realmente? Não só por dinheiro. Eu uma outra vez chutei o balde para outro serviço que eu falei, Deus, você veio com isso daqui. Sabe? Chegar para mim e falar assim, olha, hoje esse paciente é para fazer desconexão do respirador porque a família não quer receber ele de volta. Se ele tiver algo, a família não quer receber ele de volta, então é para fazer desconexão do respirador. Como assim? Eu não tenho coragem de fazer isso. Cristo, cala a boca. A hierarquia não disse para fazer aquilo. Se tiver seus olhos lá em cima. Eu só esperei terminar no dia seguinte. Ficava com a minha carteira na PNO, não aconteceu. Não me aconteceu esse tipo de coisa. Não formei para isso, não treinei com isso. A hora que eu fui aspirar, o paciente correu lábio, porque o cara tem uma doença, né, que é discriminada, que tem um monte de outras coisas, que não vai ter correção, mas ele pode passar pelo processo dessa plenitude e desenvolver a plenitude sozinho, mas eu não estou para ajudar a contribuir para acelerar esse processo. Aí para mim, é meio que não dou conta. Né? Então, coisas que às vezes vai contra os seus princípios. Tá? Então, o dinheiro não valia a pena. Quando eu fui pedir demissão, virou para mim e falou assim, não, você não pode pedir demissão. Para você pedir demissão, você tem que pagar R$8.000 de indenização. Eu falei, pago coisa nenhuma. Eu trabalhei aqui 20 dias, você me deve 20 dias, e você me deve todos os dias que eu sair, 40 minutos, 50 minutos, 1 hora mais tarde, de hora extra. Então faz o seguinte, você não me paga nada, mas só dá baixa na minha carteira porque eu quero ir embora daqui. E eu falo isso. Né? Preferi sair sem ganhar nada, mas com a minha dignidade. Tá? Porque uma coisa que não valeria a pena. Como assim você não pode pedir demissão, você vai ter que pagar a indenização? Né? Falei, não, não existe lei trabalhista que eu não possa resolver não querer trabalhar com você, que me prenda aqui. Isso não existe. Tá? Vai lá, Alice. A Alice sumiu. A Alice substituiu. Você pode me ajudar? Ué? Não, perdão. Erro, falha.
Tá? A busca por significado. A frase do gato, ela também pode ser interpretada como um convite de reflexão sobre a própria vida e as escolhas que a gente faz. Né? Às vezes a gente é extremamente influenciado. Uma boa influência traz bons frutos. Uma má influência nem sempre. Esse tempo atrás eu vi, e olha que eu olho muito pouco essas coisas, mas por acaso caiu na internet, eu estava lá e vi uma conversa de uma mãe com uma filha. E ela pegou e pôs na mão da filha mais ou menos uns 6 cubos de cenoura cozida e pegou um outro cubo de beterraba cozida e falou para a filha: coloca a beterraba junto com a cenoura. Ela falou: agora esfrega as mãos. As cenouras ficaram da cor da beterraba. E a mãe falou para ela, era uma garota de uns 12, 13 anos. E ela falou assim: é isso que acontece com quem você anda. Você era a cenoura. Você, mas essa beterraba ganhou você. Ah, mãe, mas o que elas fazem, o que ela faz, a gente não concorda, não faz. Ela falou assim. Aí ela falou assim: tá, tudo bem, tá. Ela falou assim: olha para a sua mão. Ah, agora como é que isso vai ser da minha mão? Ela falou assim: fica marcas. Com o tempo você se acostuma tanto e acha que aquilo é natural. Até você pode até não fazer, mas você começa a concordar. Ou a ser conivente. É quase a mesma coisa. Né? Então, refletir sobre as escolhas que a gente faz. Tem coisas que você pode escolher fazer diferente, não ser, não concordar e fazer da mesma forma. Né? Escolhas podem surgir, podem refletir lá na frente em resultados das escolhas que você faz. Tá? Eu acho que a gente, quando começa, a gente às vezes não tem a possibilidade de muitas escolhas. Eu digo que você pode, inclusive, experimentar as oportunidades, abraçar as oportunidades que aparecem à sua porta, mesmo que não seja aquilo que você talvez sonhou ou idealizou. Mas oportunidades são coisas que a gente pega. Lá na frente você pode até entender para assim: sinceramente, não é bem o que eu quero. Mas experimenta, pelo menos tenta. Oportunidade é uma coisa, mas você teve escolha. É diferente. Ter a possibilidade de escolher, aceitar ou não aceitar, experimentar ou não experimentar. Não existe uma coisa que é diferente, que é a oportunidade. Existe você escolher aceitar essa oportunidade ou não. E mesmo escolhendo aceitar a oportunidade, lá na frente nada impede que você reveja. Mas pelo menos você tentou. Eu, nessa história de oportunidade, eu experimentei vários tipos de experiências diferentes, inclusive as que eu não fiz depois. Valeu para alguma coisa? Claro que valeu. E teve muitas oportunidades das quais eu abracei e das quais foram muito boas para a minha vida também. Então nem tudo é tão satisfatório, mas você tem que experimentar. Você tem que tentar. Em algum momento você tem que sair da zona de conforto. Se não há um propósito definido, a sua jornada não tem sentido algum. Então você tem que ter um propósito, você tem que ter um objetivo definido. Aonde você quer chegar com essa graduação? Para que você passou aqui 5 anos, dos melhores anos da sua juventude? Nesse estudo que a gente realizou, eu encontrei diversos egressos, mas muitos, que se tornaram médicos, advogados, trabalham no serviço público da Polícia Rodoviária Federal, no INSS, em várias outras repartições, né? E mesmo assim responderam ao questionário, responderam ao coisa. Eu achei isso tão bacana deles. Tipo assim, a gente, mesmo tendo saído da fisioterapia, a gente ainda tem uma consideração muito grande, porque o questionário permitia isso também. O instrumento permitia isso também. Eu acho isso extraordinário, porque vocês são jovens, vocês ainda podem se permitir, se não se encontrar, buscar outra coisa. É melhor buscar outra coisa do que ficar frustrado num exercício, numa profissão que você não se enquadrou.
Você não se realizou financeiramente. Não é o que você almejou. Você ficou decepcionado com o rendimento. Você ficou decepcionado com a dedicação que tem que ser, né? E você abriu uma outra oportunidade na sua vida. Seja por questões econômicas, seja por mudança de cidade, seja por mudar o seu caminho, não tem nada de errado. Está tudo certo. Gisele está aqui na segunda graduação. É uma outra oportunidade que ela está abrindo para ela? É porque ela detestou? Não necessariamente. É porque ela vai deixar a outra profissão dela? Não necessariamente. Né? Então eu tenho ex-alunos hoje que é neurocirurgião. Tá no modo feminino. Brinquei com ele e falei assim, ó, tô garantido, hein? Quando você for abrir minha cabeça, lembra com carinho. Né? E é isso. É sobre escolhas. Né? Então a gente precisa ter isso. E aí agora sim a gente entra. Já 4h30? Ah, nossa. Na teoria geral da administração. Isso era só o quebra-gelo, tá? Então, a história da teoria da administração é um processo que foi gradativo. Isso não surgiu do nada e não aconteceu num boom de explosão. Isso foi todo um processo de desenvolvimento, de organização das empresas. E organizar essas empresas precisava de alguns aspectos que precisavam ser alinhados para que fizesse com que essas empresas dessem certo e principalmente articulasse com o fluxo de dar uma devolutiva de bons resultados para quem era um empreendedor ou para quem era um empresário. Então ela surgiu da necessidade de administrá-la de forma adequada à administração. Então cada empresa tem suas características próprias. Então tem seus aspectos e objetivos diferentes? Tem, mas algumas coisas elas têm em comum. A TGA em certos aspectos, a decorrência da teoria das organizações, que antecede a teoria da administração. É o meio de pôr em operação os conceitos e as ideologias que foram integralizadas para buscar melhores resultados e mais credibilidade para essas empresas. Aqui está pequeno, né, gente? Porque o espaço da sala é curto, tá? Então, só se eu passasse por cima dos meninos aqui, aí fica bem complicado, né? Mas a próxima aula a gente tenta abrir mais para poder ficar maior, tá? Até para eu visualizar, tá pequeno. Essa vai ser a sala oficial sempre? Uai, é o que temos para hoje, não sei. Porque às vezes depois você conversar com o maior. Vamos ver se tem uma disponibilidade, mas para hoje é o que temos isso, tá? Os clássicos, eles desenvolveram teorias que foram baseadas na divisão do trabalho. Então, a divisão de trabalho e a especialização e a coordenação das atividades laborativas criou o que se chamava a linha de staff. E isso vem da indústria automotiva, isso vem das indústrias, né? Onde você tinha a divisão de trabalho e a especialização. A nossa categoria tem divisão de trabalho e especialização? Tem. Então, se eu pegar um serviço da fisioterapia, por exemplo, ali da EPC, eu não tenho divisão de trabalho? A equipe de tal setor, a equipe de tal andar, a equipe que fica na UTI, a equipe que fica na emergência, não é divisão de trabalho? Para quem está na UTI, não tem uma especialidade voltada muito para a ventilação mecânica, para os cuidados paliativos e paciente crítico? Para quem fica no ambulatório, não é outra área de especialidade? Não é outra categoria específica de trabalho? Então, divisão de trabalho e especialização é abarcada na nossa categoria também, tá bom? Administrar é planejar, organizar, executar, liderar, controlar, é fazer um monte de coisas. Mas por onde começa? Pelo planejamento, tá? Não tem jeito de eu controlar algo que não foi planejado. Tem? Quando vocês vão fazer agora o trabalho de vocês, vocês vão estabelecer lá os objetivos
e vocês vão estabelecer a metodologia, não vai? Aí vocês vão executar a pesquisa de vocês, não vão? Na hora de vocês apresentarem o TCC, vocês, além de tudo isso, vocês vão ter que apresentar o quê? Os resultados da pesquisa, não é? Tá? Mas só é possível aplicar resultados daquilo que você planejou. Daquela população que você selecionou, daquela amostra que você selecionou, com os critérios de inclusão, os critérios de exclusão e a metodologia que você aplicou no estudo, não é? Aqui não é diferente. Então, eu preciso planejar, organizar, executar, liderar e controlar. Ok? A medida de controle visa buscar avaliar resultados, viabilidade e busca também verificar se os seus objetivos foram alcançados. No projeto de vocês, se vocês não têm objetivos, depois dos resultados de vocês vão ter que reafirmar se os resultados da pesquisa de vocês alcançam os objetivos. E aí você discute, não discute os seus resultados com a literatura científica? Discutir é o quê? É controlar, é verificar o que eu tenho de resultados meus que são diferentes dos meus concorrentes na minha empresa. A minha clínica não está tendo o mesmo rendimento, eu não tenho o mesmo fluxo de pacientes que a clínica do Samir. O Samir tem uma clínica da mesma categoria que a minha, no mesmo setor que eu, atende o mesmo tipo de paciente que eu atendo, e ele não tem nem horário na agenda dele mais. E ele está tendo muito mais rendimento. O que está acontecendo na dele que na minha não dá? Não é isso que vocês fazem na discussão, no trabalho científico de vocês, do TCC? É controlar. É comparar resultados. E é para isso que existem essas metodologias, esses estudos que avaliam, fazem diagnóstico da empresa. Então, essa definição de administração é um processo de tomada de decisões agrupadas em 4 categorias que são chamadas processos ou funções administrativas. Essas categorias, elas acabam sendo depois desvencilhadas e discutidas numa imersão maior, que é aquilo que eu falei. Nós vamos ficar um tempo falando dos planejamentos, da organização, da direção e do controle, ok? Que é a vertente mais contemporânea das teorias. Cada função dentro desse processo administrativo ou de gestão, né, elas se tornam em si um processo, e elas formam um ciclo que pode repetir ou terminar. Quase sempre ele retroalimenta. Quando eu cheguei na avaliação dos resultados ou no controle, e eu verifiquei que os meus resultados não atingiram os meus objetivos, o que eu tenho que fazer? Mudar o planejamento. Mudar o meu planejamento, não é? O planejamento termina? Não. O planejamento aqui ele não termina com a abertura da sua empresa. Ele se retroalimenta novamente. Porque quando eu não tenho resultados que atingem objetivos, eu preciso mudar a minha estratégia. Ok? Ou meu objetivo não foi bem delineado, ou a estratégia, ou a metodologia que eu usei não alcançou meus objetivos. Quando vocês fazem um trabalho científico, todo trabalho científico, quando você aplica a metodologia, os resultados vão dar resultados conforme os objetivos que você tinha previsto. Esses resultados podem dar aquém do que você tinha previsto na hipótese. Você errou, foi na metodologia, foi no objetivo, ou faltou a amostra, não teve alguma coisa que talvez justifique uma futura pesquisa lá na frente? Entenderam isso? Aqui, gente, não é diferente. Eu acho que para vocês do sétimo é tão fácil fazer a analogia disso aqui, que vocês estão vivenciando esse momento também no TCC de vocês. Né? Não é não? Tá? Então esse ciclo, ele acaba que não termina. Talvez o seu TCC termine, mas o seu TCC talvez deixe vacâncias ou deixe lacunas para futuras pesquisas, não deixa? Aqui também. Se os meus objetivos não foram alcançados, eu preciso rever estratégia, métodos, ou esse objetivo dele não fazer sentido. Então por isso que a gente tem que demonstrar muito no planejamento. Tempo, ver, rever,
e traçar objetivos que sejam possíveis. Objetivos utópicos não são objetivos. Metas que são inatingíveis não fazem sentido algum. É trabalhar contra você mesmo. Metas que não têm tempo para ser alcançadas não fazem significado algum. Metas que você não consegue mensurar Não tem dúvida. fica no hipotético. Tá? Então tem que trazer a coisa mais concreta possível, tá bom? Nos projetos, que são atividades finitas, o ciclo termina, porque é só um projeto. No planejamento, não. Porque o projeto você deixa ele em aberto para futuras pesquisas em outros estudos que vão seguir depois do seu. Mas no planejamento, aqui não. Tá bom? O que muda é isso. Mas, hipoteticamente, a Heloísa fez um TCC e ela já foi expert. Ela fez o TCC dela já pensando em aproveitar esse TCC para dar continuidade numa pós-graduação ou no mestrado. Então, ainda que ela tenha resultados que não tenham sido completamente ou plenamente alcançados, ela pode dar continuidade nele depois? Pode, porque ela vai seguir a mesma linha de pesquisa, ela já teve a experiência anterior e ela vai citar os resultados que ela não teve e as mudanças que teve depois. Isso pode dar continuidade? Pode. É a melhor esperteza que você pode fazer, né? Não fazer só pensando na graduação, é pensando na pós. O que eu posso dar continuidade disso depois? Talvez depois do mestrado eu possa colocar mais 2 instrumentos, ampliar essa amostra ou usar um outro banco de dados, não é? Mas você já está indo no caminho que você quer. Seria a decisão mais inteligente. Fazer o TCC pensando só na graduação é perda de tempo. Quantos aqui terminam o TCC e nunca buscam nem publicação? Ou seja, não soube fazer nem currículo. Só cumpriu a tabela de formato. Perdeu tempo precioso que não volta. Esse orientador vai pegar de você de novo. Né? Então faça alguma coisa que realmente agrega para o seu currículo. Você sair da graduação com a publicação é outro know-how. Se eu tivesse na banca de avaliar você, eu veria isso com diferencial. E eu acredito que muitos veem isso. Nossa, você já terminou a graduação e tem esse tanto de coisa publicada, o seu TCC já foi publicado imediato. Foi aceito? Mas se você fez esse TCC e você não publicou, por quê? Ah, porque eu nunca encaminhei. Ah, porque não ficou bom. Perda de tempo. Né? Nos processos produtivos e na prestação de serviço, eles são contínuos e o ciclo se repete, porque a empresa continua e ela precisa sobreviver. Você abre um serviço para durar só 4 anos? Não, você abre um serviço para uma vida, não é? Você não abre uma empresa, uma clínica pensando, ah não, eu vou abrir essa clínica só com uns 4 anos. Depois eu vou mudar. Ah, então não precisa nem abrir, né? Já vai logo o que você vai fazer daqui 4 anos, começa agora, antes dos 4 anos, porque não faz sentido para mim. Tá certo? Ok? A primeira teoria que todas as literaturas trazem é o Taylorismo, que é a teoria da administração científica, que foi feita por Frederick Winslow Taylor, né? Cara que faleceu lá em 1915, né? Lá no início do século passado ele já tinha ido embora, né? Então, no início do século XX, o Taylor fundou a administração como ciência. A cientificidade da administração surge com Taylor, com Frederick Taylor. Ele é o pai da administração científica. Tá? Ele criou a escola da administração científica com foco de buscar a racionalização das tarefas. O que Taylor queria era fazer com que o trabalho fosse um trabalho racional, criterioso e aumentando a escala de produção. Taylor visava aumento de produtividade, visava especialização da tarefa e visava aumento da demanda produtiva, visava lucro. Tá? Taylor não estava preocupado com a classe operária.
Taylor estava preocupado com produção, aumento da produtividade. Precisava produzir mais. Ele aplicou métodos científicos que considerou-se aqui como estudo científico, embora não existia tanta cientificidade nos estudos de Taylor, visto hoje pelas pessoas mais contemporâneas, não era tão científico como o nome da administração da teoria chama, mas ele baseava na observação e na mensuração, buscando o que? Aumento da eficiência. Quando se falar de Taylor, a palavra é eficiência. Quando se falar de Fayol, a palavra é eficácia. Tem diferença entre eficiência e eficácia, tá? Parece sinônimo, né? Não são, tá? Então Taylor buscava eficiência na indústria. Ele queria que a coisa fosse perfeita, sincronizada. Sabe trabalho sincronizado? Que se você olha para uma fila de operários, está todo mundo ali no mesmo movimento de repetição de tarefa? Aqui surge o LER. Nessa escala surge o LER. O esforço repetitivo, porque era tudo calibrado no tempo de execução da tarefa. A tarefa era cronometrada. Ele revolucionou o pensamento da administração e combateu qualquer tipo de desperdício da indústria, mas principalmente o desperdício da produção e desperdício do tempo. Então ele faz o estudo do tempo do movimento. Tá? Então quanto tempo de movimento precisava para produzir tal peça, por exemplo. Então Taylor fez isso. Buscou elevar a produtividade com técnicas de engenharia industrial, então melhorou as máquinas, ofereceu material de máquinas mais sofisticadas, evolucionou o aspecto da industrialização. Claro, ele tinha que assegurar produtividade, mas ele tinha que assegurar recurso para essa produção ser elevada. Então, em contrapartida, é o mesmo que você contrata a empregada, mas você dá o material bom para ela trabalhar. Se você quer uma tarefa bem feita, eu preciso ter equipamento bom também. Então, em contrapartida, tinha isso sim. Então, se você chegasse numa fábrica, na era Taylorismo, era isso aqui que você ia ver. É diferente do que a gente vê hoje? Não é muito não, viu gente? Alguém já teve a visão de uma montadora de carro? Só que a diferença hoje é que tem bastante robô, né? Tá? Diminuiu os operários. Muitas partes hoje são robotizadas, né? Caixa de supermercado também. Se pegar, né? Então é aquela coisa linear, série. Sabe produção em série? É isso. Taylor é produção em série. Então o estudo de tempo e de movimentos da administração das oficinas, ele buscava racionalizar o trabalho operário, tornar o trabalho racional. Repetição. Você se tornava especialista em uma única tarefa, ela em uma única tarefa, e era sequencial, ok? Então, na produção em série, tá? Os esforços, a observação direta das tarefas, visava eliminar esforço desnecessário. Então, você não ia fazer algo que tirasse você da sua tarefa específica, porque a continuidade era outra. Entenderam? Então quem estava nesta linha trabalhava a única tarefa, o outro estava na outra linha, era outra tarefa. Então eram específicas. Então aqui surge a especialização, a divisão do trabalho e a especialização. Ele dedicou baixa produtividade por acomodação dos operários, então operários acomodados perdiam tempo, desperdiçavam tempo, e isso diminuía rendimento. Tá? Então Taylor tinha um trabalho muito exigente em termos do rendimento do operário, e ele defendeu incentivos salariais para quem produzisse mais. Esse era o prêmio por eficiência. Qual era a maneira de fazer o operário render mais? Dar uma bonificação. Isso acontece conosco nos tempos atuais? Quem criou isso? Taylor. Tá? Lá na época que eu trabalhei no materno infantil, nós ganhávamos por produtividade. Quanto mais nós produzirmos, mais nós ganhávamos de produtividade. Tinha época que a produtividade rendia hoje, vamos trazer nos tempos, naquela época, quando eu saí do materno infantil, 2012,
quando eu tive câncer, ganhava às vezes de produtividade R$900, só de produtividade. Só que a produtividade, como que era a maneira que o materno fazia com a gente? A produtividade era sobre a minha produção. Era geral. Não, era sobre a produção de toda a fisioterapia. O serviço todo. Quanto mais todos nós produzíssemos, Mais ganha. mais a gente ganhava de produtividade. Mas podia acontecer da Heloísa encostar na Lara? Podia, não é? Tipo assim. Então a gente tinha uma colega que era a rainha do atestado. Tipo assim, o que ela ganhava de produtividade não passava nem perto do que ela realmente produzia. Entendeu? O que era uma sacanagem, não é? Atestado de 7 dias, atestado de 15 dias. Nunca vi uma pessoa torcer tanto pé. Mas hoje também não é muito diferente não. Por exemplo, nas OS, eles ganham insalubridade, né? Quem trabalha na saúde. Já o servidor não recebe. Caio tirou a insalubridade. Ah, não sei. Se eu entrar nesse, insalubridade tem diferença. Não tem? Para quem trabalha, por exemplo, na terapia intensiva, a insalubridade é um nível. Nossa, nunca mais faz isso. Maior. Para quem trabalha na emergência também. Para quem trabalha num ambulatório, não é a mesma insalubridade. Entenderam? Então existem diferenças nisso? Existem, tá, gente? É benefício? É. Acabou com o Taylor? Não, nós não passamos por isso. Passamos da mesma forma, tá? Não somos operários ali, nós somos operários da saúde, tá? Por isso nós estamos na classe operária. Abaixa a bola que a gente não é tudo isso não. Levanta seu ego, não, que nós somos operários, tá? Linha de frente. Põe a mão na massa, tá? Não vou fazer esse comentário. É a enfermagem que faz uma coisa maldosa, né? Que é identificar, quando você chega no hospital, identificar quem é a enfermeira-chefe, basta olhar para a roupa que ela está usando e o sapato dela. Você jamais vai ver uma técnica de enfermagem, um auxiliar de enfermagem usando salto alto. É cross, né? Mas a chefe, que normalmente só roda, faz as escalas, né, prende papel, faz a parte de gestão, né, não põe a mão literalmente no paciente, muitas das vezes era aquela que estava no linho, salto alto. Isso é a enfermagem comentava isso. Eu falava, nossa, e o pior é que se olhava, já está fazendo assim, tão errado. Assim. Era mais ou menos isso, né? Os princípios do Taylor, ele é dividido em 2 períodos. O primeiro período, que é de 1903, são os princípios da administração científica, onde ele buscou melhor remuneração e redução de custo. Aumentando a remuneração dos operários, ele queria também reduzir os custos de produção. Mas aumentava o quê? O lucro. Quanto mais eu aumentava a remuneração, se eu estava dando incentivo de remuneração, eu estava incentivando o operário a produzir mais. Isso reduzia o custo de contratação de mais operários e aumentava a produção. Aumento de produção, maior faturamento. Aplicava os métodos científicos das observações da teoria dele, que era o estudo dos movimentos, a seleção e alocação científica dos trabalhadores. Então, os trabalhadores eram selecionados por especialidade. Isso acontece hoje? Acontece. Dependendo do tipo de serviço, você vai ser contratado por um TI se você não tem experiência nenhuma em ventilação mecânica? Não vai. Mudou pra gente? Não. Tá? Então, dentro de algumas categorias, nós passamos por essa seleção e alocação de trabalhadores. Então, o processo seletivo, muitas das vezes, ele é direcionado para especialidades. Quais são as vagas? A vaga é para terapia intensiva. Na residência não tem vaga direcionada para determinadas áreas? Nos processos seletivos também, tá? Vai chamada
Primeira vez que eu tô falando em 3 horas. E pai, você é mal. Você quer me colher? Você quer foder o batalhão? Você fala, velho. Culpa do cara. Você usa o busão pra você? Você usa o busão pra ver? Tem que renovar, cara. Se eu entrar lá no busão, eu vou ter que voltar. Voltei. Tem cadastrei, né? Acabou, recuperei. Mas já, eu tava pensando na Seleção, então, alocação científica do trabalhador, treinamento sistemático, porque o cara tinha que ser expert na tarefa, especializado na tarefa, perfeito, não aceitava imperfeição, e clima de cooperação e gestão entre os gestores e os empregados. Porque embora eu tivesse aquela linha de frente do operários, nas pontas existiam o quê? Os gerentes, que fiscalizavam e gerenciavam o trabalho. Então esses trabalhadores, eles não estavam fazendo do jeito só que eles quisessem. Eles estavam sendo comandados. Existia uma linha de comando aqui. Existia uma hierarquia, mas existia essa cooperação da gestão com o empregado. Essa cooperação nada mais é do que uma coordenação do trabalho. Tá? O segundo período, que começa a partir de 1911, é a obra que Taylor escreveu dos princípios da administração científica, que ele descreve então os princípios. A primeira ele elaborou, agora ele descreve os princípios, o que ele chegou a desenvolver com essa teoria. Então houve a ampliação da racionalização do trabalho em toda a empresa, e aqui 3 males da indústria da época, 3 malefícios que ele descreveu. A ociosidade intencional e sistemática dos operários. Existe isso na nossa categoria? Vocês já viram aquele colega que encosta em você? Quando vocês vão fazer um seminário de 3 e que entra com o nome? Não acontece às vezes, naquele lugar? E entra com o nome? Eu tenho fascínio por esse chapéu. Pode falar mais alto. Ele paga o campo. Bom, isso existe no trabalho da física também, né? Na rotina cotidiana da gente, né? Existe aquele que é mais ocioso, intencionalmente mais ocioso, sistematicamente, não quer pegar nenhum tipo de responsabilidade, não quer pegar nenhum tipo de... Quanto mais ele puder evitar de assumir responsabilidade, ou fazer algo além do que seria o básico... Ficar o silêncio total na sala de aplauso. Né? Quando a gente falar da teoria X e Y, vocês vão entender isso. E falar de fatores motivadores e fatores higiênicos, isso vai ficar bem claro, essa relação. O desconhecimento gerencial sobre tarefas. Os gerentes que não conheciam necessariamente as tarefas. Então ele era um péssimo administrador, um péssimo gerente ali. E a outra, a falta de padronização nos métodos de trabalho. Então, em cima dessas situações, desses malefícios que aconteciam na indústria, que ele observou essas situações, ele formulou os princípios depois. Então, a causa dessa ociosidade intencional era o medo do desemprego com o aumento de produção. Né? Isso estava relacionado ao sistema de gestão ineficiente e métodos empíricos e improvisados. A coisa era feita a bel prazer, cada um fazia do seu jeito. Então Taylor falou, não pode. A coisa tem que ser padronizada, tem que ser sistemática, tem que ser rigorosa, tem que ser minuciosa, tem que ser detalhada e tem que ser cumprida dentro de um padrão pré-estabelecido. Ou seja, não podia ter erro. Então Taylor queria corrigir tudo isso. O cara foi muito esperto. Tá? Então ele detectou esses problemas. O primeiro estudo deu em resultado essa ineficiência que ele encontrou. E aí ele postula então os princípios. A administração científica então busca agora fazer a organização racional do trabalho. Para corrigir esses males, ele evoluiu então em 75% de análise científica e 25% de bom senso.
Esse bom senso veio do quê? Da observação. Então, os olheiros, né, os famosos olheiros e o olho de quem observa o desenvolvimento das atividades, das tarefas. Então, é implementada de forma gradual, sem causar resistência, porque se ele causasse muita resistência com os operários, o que ia acontecer? Debanda, né? Greve, o povo debandar do trabalho e tudo mais, então o processo tinha que ser gradual. E aí o que ele fez? Ele substitui o que era empírico, feito de forma ao bel prazer, ou aleatória, pelo método científico, usando ciência. Substitui a discórdia por harmonia. Ele precisava que o gestor que está aqui, o comandante que está ali, tivesse uma boa relação com o operário na linha de base. Não precisava? Porque quem está em cima na hierarquia não necessariamente pode, igual o pombo no poste, sabe? No que está de baixo. Tá? Se é que me entende. Né? Já viu o pombo pendurado, passarinho, os que estão em cima da árvore, né? Na cabeça dos de baixo? Não podia ser assim. Então tinha que ser uma coisa que não gerasse discórdia, mas trouxesse harmonia. O individualismo trocou o individualismo pela cooperação. Você precisa fazer correto, eu preciso ter ciência de que ela fazendo correto, a peça que vai passar para você vai vir correta para você dar continuidade, porque senão você vai ter que corrigir erro. E o seu trabalho vai dar... Então era uma linha de sucessão, série. Então tudo tinha que sair certo. Porque se chegasse para você errado, tinha que voltar para ela arrumar, então ela não podia errar. E você, por conseguinte, com o outro, tá? Para chegar na linha final, para dar certo, tinha que ter cooperação. Não dava mais para pensar individualmente. Produção mínima trocou isso por rendimento máximo, ok? Então não podia pensar em baixa produtividade, eu tinha que pensar mais alta produtividade, um rendimento máximo de efetividade do trabalho. Então a administração como ciência, ela passa a defender que ela deve ser científica e não empírica, não pode ser levada sem critério, sem método, precisava ter método, precisava ter rigor nesse método. Substituiu o que era feito de forma improvisada por algo planejado. E o planejamento passa a ser algo sistemático. Tem que ser sistemático, tem que ser organizado, tem que ser totalmente repensado, né? Ok? E ele então passa a ser o pioneiro na análise completa do trabalho. Então não dá para falar de nada de gestão ou de administração sem a referência do Frederick Taylor. Tá? Foi o cara que pensou a gestão e a administração como ciência e saiu do empirismo. Vocês, por exemplo, imagina que alguém aqui resolve abrir uma clínica. E você acha que você tendo dinheiro para comprar os equipamentos, alugar a sala e fazer isso aqui, já está pronto. É assim? Isso é o empírico. Os pacientes vão brotar de onde? De onde você vai captar essa clientela? Como que você vai divulgar? Você vai fazer tudo sozinho? Você acha que basta abrir as portas que as contas estão pagas? Você acha que com 6 meses você já cobriu tudo e está tendo lucro? Então quem faz isso é empírico, não é? Quem acha que eu vou ter uma devolutiva e um retorno de capital investido imediato está enganado. Tá? E hoje, a clientela de hoje é uma clientela muito mais exigente, muito mais informada. Quando eu cheguei aqui, fisioterapeuta era confundido com massagista. Você falava que você era fisioterapeuta, eu falava, você faz massagem. Era isso, eu fui o 9º fisioterapeuta do estado de Goiás. Aliás, hoje é um dia que é um marco para mim, que hoje eu completo 36 anos da minha colação de grau. Essa hora eu estava me arrumando para ir para o Teatro Municipal de Ribeirão Preto para a colação de grau. De manhã eu falei para os meninos que era a minha aula da saudade, às 10 horas. Agora essa hora eu estava tomando banho para arrumar para ir para a colação de grau. E há 31 anos
eu estava começando minha jornada como professor aqui na EZTEC. Então hoje, quando eu acordei, foi até um marco para mim, para os meus colegas de formatura, todo mundo começou, a nossa foto de colação de grau, né? Eu falei, nossa senhora, parece que eu não vi esse tempo todo passar. Né? E assim, e é uma relação de saudade, de saudosismo, mas também de realização. Eu nunca pensei há 36 anos atrás que eu fosse chegar onde eu cheguei, ou que eu conquistasse, ou que eu vivesse o que eu vivi. No final do ano eu encontrei com uma moça, que eu conheço a família muito, né? A mãe, nós trabalhamos juntos 18 anos na UTI neonatal, a doutora Maria de Fátima, Mendonça Salles. Encontrei com a Fernandinha, filha dela. Os 3 filhos da doutora Fátima foram meus pacientes. O Vitor, o Faminim e a Fernanda. E a Fernanda hoje está terminando a residência de reprodução humana. Lá no FG com o doutor... gente, como é que é o nome dele? Doutor Valdemar. E aí a Fernanda está grávida. E eu falei assim, nossa, eu levei um susto. Eu falei, nossa, eu atendi você desse tamanhozinho, agora você já vai ter neném, né? E ela falou assim, nossa, eu espero sinceramente que assim, não precise, mas se precisar, você me acode, porque você que cuidou de mim. E ela eu cuidei até mais ou menos os 7 anos, eu vivia tendo crise de bronquite. Então isso, ter essas situações para mim, é o que realmente valeu a pena. Né? Cada um aqui, quando termina a graduação, está lá no serviço, tendo o seu próprio serviço, ou sendo gestor de um serviço, é o reflexo do que a gente produziu aqui, né? Isso é o que a gente tem de gratidão do que foi feito, né? É para isso que a gente, né, trabalha, né? O dinheiro é consequência, ele vem como consequência. Quem trabalha pensando só no dinheiro não chega muito longe, não. Porque tem coisas que o dinheiro não paga. Desaforo, inclusive. Né? E o dinheiro não resolve tudo, né, gente? Manda trazer algumas coisas, claro. Né? Se eu disser que eu não gosto, eu vou ser hipócrita. Eu não sou. Eu acho que eu gosto de dinheiro, mas eu nunca sofro de dinheiro. Então, ele defendia substituir a improvisação pelo planejamento sistemático. Então, agora as coisas não poderiam ser feitas. A Heloísa faz do jeito que ela quiser, a Ingrid do jeito que ela quiser, Isabel do jeito que ela quiser, Caio do jeito... Não. Tem que ter padrão. Tem que ter método. Então, Taylor defendeu o método de trabalho. Então, ele foi o pioneiro na análise completa do trabalho. O estudo de tempo de movimentos, vinculado a padrões de execução da tarefa. Então, os padrões de execução, o tempo para gastar de execução de tarefa, isso tudo era cronometrado. Tá? O trabalho era cronometrado. Treinamento e especialização dos trabalhadores e também dos gestores. Os gestores que estavam ali gerenciando, os gerentes eram responsáveis pela execução dos operários, então os operários tinham esse nível de hierarquia para se reportar e esse gestor tinha que ser capacitado para essa função também. Criação da sala de planejamento, aonde então tudo era organizado e era treinado. Então, alguém aqui assistiu Tempos Modernos, de Charles Chaplin? Charles Chaplin faz uma certa sátira ao taylorismo, ao fordismo. Mas quando Chaplin foi entrevistado no Oscar uma vez, e ele disse que ele nunca teve a intenção, que o filme não tinha esse propósito de crítica ao taylorismo, mas tinha a relação dele era mostrar o mecanicismo da atividade. Mas não que ele estava criticando o Taylor. E acho que ele foi muito honesto, né? Porque o cara podia ter feito nome, né? Mas quando a pessoa é íntegra, ela não usa da oportunidade para se fazer, né? Você poderia, né? Então todo mundo às vezes faz essa analogia. Não é isso necessariamente que o Chaplin preconizava, tá? E eu sou um grande admirador de Chaplin. Então, criou-se aqui isso. Aplicou a administração científica de forma a padronizar as máquinas e os métodos. Então, a distribuição até do layout de uma sala da indústria, ela era estudada.
É a distribuição de tudo isso. Alguém aqui já entrou numa terapia intensiva? Numa UTI? Já? Vocês já observaram como que funciona em grande parte a distribuição de uma sala de UTI? Não? A primeira coisa é que a bancada, aonde fica ali os profissionais médicos, a gente, os profissionais, quando a gente tem ali evolução de prontuário, movimentação, ela está no centro da terapia intensiva, bem no meio. E ela é um posicionamento que você consegue visualizar todos os leitos e todos os monitores. Porque dali você acompanha e vê, a hora que soa um alarme, alguma coisa, você já identifica de onde está vindo. Antigamente, em algumas bancadas, tinha até um negócio que era adaptado na bancada mesmo, que identificava até qual era o monitor que estava alarmando. Hoje, os monitores são mais sofisticados e eles próprios fazem seus alarmes, mas antigamente isso era na bancada. E aí você olhava para a bancada, não, leito 9, corria todo mundo para lá para ver o que estava acontecendo. Às vezes era uma mera desconexão de sensor, e às vezes era um paciente parando, né? Então, isso é a forma de padronização. Para a nossa categoria é isso, certo? Por exemplo, lá no CRER, a área de atendimento é um tipo ginásio, né? Onde todo mundo que está atendendo está na mesma área, mas não é salinha individual. É um tipo de padronização, né? Porque você consegue distribuir e há uma integração do trabalho de todos os pacientes com todos os terapeutas, né? Que eu acho bem bacana esse tipo de layout. Nas empresas norte-americanas, normalmente, se você assiste esses filmes norte-americanos, as coisas hollywoodianas, né, em geral, já viram empresas administrativas ou essas coisas, que são aquelas salas todas abertas, que às vezes a divisão é só um vidro assim e tal, mas está tudo integrado? É mais ou menos isso, só que aqui numa indústria, né? Então uma padronização de distribuição ambiental também. Taylor pensou também no ambiente, porque o ambiente influencia no desenvolvimento da tarefa, no desempenho do operário. Rotinas operacionais, então, não só de horário, mas de categorias, de especialidades, incentivos de produção, e quanto mais você produz, mais benefícios financeiros você vai ter. Então, de contrapartida, você tinha o bônus, né? E se enfatizava a colaboração entre os gestores e os operários. Qual era a centralização desses princípios? A prosperidade mútua entre patrões e empregados. Ou seja, o patrão jamais negou que ele queria ganhar mais. Mas o patrão deixou claro, eu vou ganhar mais. Se você produzir mais, você também vai ganhar mais. Entendeu? Então não foi desonesto. Embora o Taylorismo passe por diversas críticas, a gente precisa ver ele, interpretar o Taylorismo à luz da verdade. Ninguém enganou ninguém aqui. Tá? Aqui não era tratado ninguém como escravo, não. Era cobrado, era rígido, era rigoroso, mas era remunerado. Tá? Então, cuidado com a interpretação que às vezes algumas menções fazem, porque a coisa não é totalmente assim. A gente precisa ter uma visão mais crítica, né, dessa situação toda. Então, eu acho que o Taylor teve sua grande contribuição. Tá? Não vou dizer que eu faria tudo da mesma forma, na mesma teoria. Acho que todas têm suas contribuições. Por isso que eu gosto do Peter Drucker, porque ele pega todas elas e dá uma nova roupagem. O que era bom de cada uma. E isso é importante, né? Às vezes vocês vão sair daqui e vocês vão ter aquele professor que você detestou o tempo inteiro, você não gostou de nada. Mas vai ter aqueles que você achou que você aprendeu muita coisa, que você vai seguir aquela linha de trabalho dele. Tá tudo certo. Ninguém tem que repetir nada de ninguém, copiar ninguém. Né? E ninguém vai ser igual a ninguém. É até feio você não ter nem identidade, nem sua própria identidade você ter. Isso para mim é falta de personalidade, né? Então, você vai ter sua própria identidade profissional. Você vai se espelhar, se diferenciar naquilo que você acredita que seja a linha de trabalho que você gostaria de trabalhar. Isso se chama liberdade de escolha. Desde que aonde você trabalha te dê essa possibilidade.
Porque se aonde você trabalha existe um padrão de comportamento, de sequência de trabalho, aí isso é escola de Taylor. Aí você não tem muita escolha não. Entendeu a diferença? Aqui na escola de Taylor, na teoria de Taylor, existe padronização. Você não pode fazer exatamente do seu jeito, né? Bom, prosperidade então para ambos, alinhamento dos interesses para maior produtividade e satisfação. Então o operário, quando ele era selecionado para essa empresa, para essa indústria, ele também passava por um critério de seleção do interesse que ele tinha em crescimento também, né? Só que ele não ia poder ter iniciativa própria, tá bom? Ele ia seguir uma cartilha, por assim dizer, ok? Um padrão de comportamento. O que é a ORT, a Organização Racional do Trabalho do Taylor? Ele observou que os operários aprendiam por imitação, então gerando métodos variados e ineficientes. Então ele tinha que treinar e especificar, e deixar isso muito específico e muito especializado. Então ele propôs substituir as práticas empíricas por métodos científicos de treinamento e especialização do trabalho. Foi ruim para o operário? Então o cara tinha um padrão de trabalho, né? Então, de certa forma, ele especializou esses funcionários. Surgiu então a Organização Racional do Trabalho, baseada na padronização e na eficiência produtiva. Tornou esses funcionários mais produtivos. Quando ele tornou os funcionários mais produtivos, esses funcionários produziram mais. Em contrapartida, esses funcionários também ganharam mais. Não é? Porque não ia ganhar por produção, além do salário. Então é o que a gente vê hoje. Quantos de vocês eu encontro depois de algum tempo e, onde você está trabalhando? Eu estou tal serviço. Que bom, então. Aí, às vezes, a minha curiosidade e a indelicadeza e a curiosidade fica, como que? Eu trabalho por produção. Porcentagem. Eu, particularmente, acho, eu tenho algumas ressalvas em relação a isso. Né? Antigamente, eu estava conversando com a Ruth Lozada, que é aluna da primeira turma, e é hoje da UFG. Está lá no curso da UFG. E a gente passou esses dias conversando no telefone, e a gente falou assim, nossa, antigamente a gente via profissional médico, né, dono de clínica de ortopedia, dono dessas clínicas dos hospitais, explorar a fisioterapeuta, né? Hoje a gente vê fisioterapeuta explorando fisioterapeuta. O que eu acho, assim, horroroso, né? Porque hoje você pega um estagiário aí por R$500. Amanhã, quando ele forma, ele é dispensado e você contrata um outro novo estagiário por R$500, mas você não contrata ele, mesmo que tenha sido uma mão de obra boa dele. Ou então, quando contrata um profissional, ao invés de contratar ele no regime de CLT adequadamente, com piso salarial, é porcentagem. E essa porcentagem a gente tem visto que ela cada vez não está aumentando, ela está decrescendo. É feio, eu acho feio. Eu nunca consegui fazer isso com ninguém. Na minha trajetória, eu não tenho isso no meu currículo. A única pessoa que trabalhou comigo foi a Patrícia Nogueira, que era aluna daqui, foi aluna daqui, e a Paty virou para mim, Rogério, queria tanto ter uma experiência, pelo menos assim, deixa eu ficar pelo menos uns 2 meses para eu aprender alguma coisa em UTI Natal, porque no estágio a gente não tem nada de UTI Natal, eu queria tanto ter a visão de UTI Natal. Falei, Patrícia, tudo bem, vamos lá comigo para frente, né? A Patrícia ficou comigo quase 4 anos. No primeiro mês, quando ela terminou, eu sentei com ela e falei assim, tá aqui, ó. Isso aqui é dos pacientes que você atendeu. A pessoa, como assim? A gente não combinou nada. Eu falei, senhor, mas você atendeu? Mas não é uma porcentagem? Eu falei, não, como porcentagem? Você trabalhou uma porcentagem, você atendeu? Né? Então, assim, deu super certo. Eu acho que é honroso, é respeitoso, é respeitar o trabalho do outro. Né? E assim, foi ótimo. Eu senti muito quando a Patrícia foi embora. Ela passou no concurso no Serviço Público do Estado de Minas Gerais. Hoje ela é servidora pública de um hospital grande lá em Minas. E deu asa, né? Depois da Patrícia eu nunca mais tive ninguém lá e acabou uma outra ficando um tempo. Aí
desmaiava, porque ele podia ver eu preparada, e depois via o menino com sangue, desmaiava, e eu acho que o seu lugar não é na UTI. Melhor você ficar lá na academia com seu marido, né? É gente saudável, né? E ela realmente não queria também. Mas eu acho feio, eu sinto isso. E tem serviço que eu recomendo, que eu acho serviço de excelência aqui, mas que eu sei que faz esse tipo de coisa com um colega. Não sei se isso é colega, né? É uma crítica mesmo. Mas cada um sabe onde pesa, né? Análise do trabalho. Eu até entendo que a pessoa tem dispêndio ali do seu próprio serviço. Mas vamos colocar essa porcentagem numa coisa mais equiparada, né? Desconta só o imposto, né? Tem uns 17, 27% que você pagaria de imposto do faturamento, ele é digno, né? Análise do trabalho. Divisão de tarefa em movimentos simples, então. Essa é a análise do trabalho. Eliminação de movimentos inúteis. Então não dava tempo para o cara ficar com a mão nas costas ali do colega, batendo papo, não. Era coisa que você tinha que estar produzindo. Uso do cronômetro para estabelecer o tempo e o padrão. Então ele pegou uma determinada tarefa e marcou qual era o mínimo de tempo necessário para cumprir aquela tarefa. Então todo mundo iria gastar aquele mesmo tempo, ok? Então por isso que chama estudo de movimento, tá? E os resultados foi a racionalização do método, a economia de esforço de tempo e a padronização do trabalho. Então todos iam seguir o mesmo padrão de execução de tarefa no mesmo tempo. Então por isso que é estudo do tempo de movimento. Estudo do tempo e movimento, então, trouxe a vantagem do estudo que trouxe elimina o desperdício do esforço, racionaliza a seleção e adaptação do operário, facilita o treinamento e aumenta aí a eficiência, tá? Distribui o trabalho de forma equilibrada, então todos vão ter uma mesma linha de produção e vão produzir na mesma série, na mesma demanda de tempo, todos vão ter o mesmo tempo para executar a mesma tarefa. Define normas para execução, então normas e rotinas totalmente pré-estabelecidas e o rigor é o mesmo para todos. E a base para salários justos e prêmios por produção. Aquilo que você produz mais, ou seja, se você estivesse numa linha de montagem dessa, no final do dia o gestor iria conferir. E na conferência, Heloísa, você produziu 250 dobradiças, você produziu 180. Por que ela produziu mais ou menos se vocês tiveram o mesmo tempo? Esse era o papel do gestor, de certa forma. Controlar, comparar e incentivar com que ela alcançasse mais, porque se ela teve o mesmo tempo e conseguiu produzir mais, alguma coisa você não está cumprindo dentro do tempo do movimento. Entenderam? O tá maluco. Então ele estudou isso para chegar numa lógica de que se gastaria determinado tempo para gerar determinada produção. Ok? Entenderam isso? E para que todos trabalhassem de forma cooperativa. Todo mundo trabalhando de forma cooperativa, todo mundo ia ganhar a mesma contribuição também de rendimento. Tá bom? Era justo, não é? De certa forma. Os princípios dessa administração de tempo, então, buscou padronizar e racionalizar e planejar o trabalho. Quais são os princípios do Taylor? Taylor tem 4 princípios, diferente do M. Fayol, que tem 14. Eu vou terminar nesse aqui, tá, gente? Pode ir. Então, ele padronizou em 4 princípios. O princípio do planejamento, que substituiu o quê? O trabalho improvisado por um trabalho planejado, por método científico. E um planejamento que buscava a racionalização desse trabalho. Então saiu do empirismo e entrou para o científico, a base do planejamento. O outro princípio do Taylor era o princípio do preparo. Selecionar e treinar os trabalhadores segundo as suas aptidões. Preparar máquinas, ferramentas e o layout da empresa, ou da fábrica, ou do chão de fábrica, conforme a necessidade da atividade, mantendo o máximo de eficiência, tornar o trabalho mais eficiente, ok? Então, por exemplo, se você trabalhava numa bancada, a ergonomia da bancada, a altura da bancada, o assento da bancada, o trabalho do operário era todo avaliado. Então, trabalhava, aqui surge a ergonomia, por assim dizer.
porque o trabalho também foi cientificado, então foi feito ergonômico, um princípio de preparo para o layout. Tá? Quando a gente pensa em ergonomia, não dá para deixar de pensar nesse trabalho do estudo de movimentos do Taylor. O princípio do controle, garantir que o trabalho fosse executado conforme o método planejado, e a gestão deveria acompanhar e orientar o trabalhador. Então o trabalhador não ficava sem supervisão, ele tinha um supervisor, um gestor ali. Tá? E o princípio da execução, que era distribuir claramente as tarefas e as responsabilidades a depender da categoria e da especialidade de cada um, e assegurar que a execução fosse feita com disciplina e gerasse produtividade. Ok? Claro isso? Bem-vindos à gestão e empreendedorismo. É isso. Amém. Só fazer chamada, tá? Então, Não. gente, se vocês olharem lá no mapa de distribuição de horário, existe uma sala no nosso horário disponível com ar-condicionado. Hã? É? Eu acho que A 11? Nossa, lá é 11. Hã? É que eu acho que eles mudaram até o número da sala. Essa aqui é a 10 Não, agora. mudou os números não. Mudou essa aqui. É, a 10 era container mesmo. É. Acho por isso que eu vi enganado, né? Eu não sei que a 10 era container. Todo mundo, professor. Bom, gente, ao que parece, a proposta do ano passado é que esse ano ia canalizar todas, que não mexeu na rede elétrica toda. Vamos acreditar que chega, né? Para você pensar. Dezembro tem mais aqui. Adriano, Não é formal. Tá aí nas salas com ar-condicionado. Sai mais livres. Alana, Presente. Amanda, Presente. Andressa, Eu. Ana Clara, Arthur, Beatriz, Caio, Bora. Heloísa, Bora, hein? Emanuela, Esther, Fernanda, Gabriel, Gisele, Henrique, Presente. Ingrid, Presente. Isabel, Júlia, Presente. Júlia Teres, Eu sou a Júlia Leão, Você vai pegar a linha de qual matéria? Lara, Presente. Laurinha, Lívia, Presente. Luiz Gustavo, Luiz Gustavo, Entra no palpinho. Luiz Gustavo, faltou? Eu sou o Maria Clara, Rodrigo, Presente. Uai, não tem Luiz Miguel aí não? Será que arrumou? Thaís, faltou? Thaís, Tamiri e Vinícius. Eu. Esse Luiz Gustavo aí, qual que é o sobrenome?